Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. A gente vai conversar com um mecânico de aeronave. Pois é, bem diferente. Eu sei que várias pessoas já nos fizeram perguntas sobre essa área de trabalho lá no nosso Instagram. Então encontramos um mecânico de aeronaves para contar um pouquinho mais para a gente dessa trajetória. E olha só, não é qualquer trajetória não. Ele está vindo para o Canadá com job offer. Vamos conversar com o Célio e com a Mayara. Olá, tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Olá, tudo bem? Boa noite. Bom. Pois é, e que história é essa? Mecânico de aeronaves chegando por meio de uma job offer aqui no Canadá. Antes da gente comentar um pouquinho mais sobre essa história da job offer, por que Canadá? Como que surgiu esse desejo de vir aqui para o Canadá em vocês? Olha, morar fora do Brasil já era um desejo desde a infância mesmo, desde a época de infância. Eu estudo inglês desde assim, de 13, 14 anos, hoje já tenho 35, então tem um longo período, e a primeira oportunidade que eu tive de estudar um pouco de inglês fora foi fazer um intercâmbio em um período de férias. Durante o meu trabalho, na ausência do trabalho nas férias, nós fizemos juntos, inclusive, um intercâmbio em Toronto. E aí, é claro, o país é muito limpo, organizado, tudo muito bonito, assim, para quem nunca tinha viajado para fora, eu fiquei apaixonado. E o que acabou é que depois de um tempo a gente acabou esfriando esse pensamento, né, de sair do Brasil por outros motivos, por os dois terem boas posições no trabalho hoje que a gente atua no Brasil. Então a gente foi postergando a ideia, né, mas agora com amigos que já estão morando no Canadá ficou mais fácil tirar do papel. Ficamos um pouco receosos, né, no início de trocar a nossa profissão aqui no Brasil, né, porque realmente tanto ele quanto eu, a gente está numa posição estável, né, então a gente ficou assim, será que é o momento de sair do Brasil e de repente trocar 6 por meia dúzia? Você fica um pouco com medo, né, Só que aí os nossos amigos, não, vem pra cá, a gente também era da área, porque os amigos deles são da área, né, e começaram a mostrar pra gente que realmente era possível ter uma posição melhor, igual ou até mesmo melhor no Canadá. Aí a gente começou a se convencer aqui internamente, é isso mesmo? Vamos! Aí a gente começou a trabalhar internamente esse projeto Canadá desde o ano passado. Pois é, porque essa é a realidade de várias pessoas, né? Que você ocupa uma posição profissional muito interessante no Brasil, surge uma oportunidade para você sair do Brasil e vem aquele questionamento: será que vale? Será que não vale a pena? O Célio falou que está com 35 anos, né? Qual que é a sua idade, Mayara? E qual que é a sua área de atuação? Eu tenho 31 anos, eu trabalho com logística, hoje na área de supply chain, é uma área que eu gosto bastante. Que eu tenho uma posição bacana hoje, eu sou analista sênior numa multinacional, então eu acredito que também tem as oportunidades nessa área no Canadá também, porque eu já pesquisei, aproveitando que eu vou com ele, né, então, mas estamos indo através do trabalho dele, né, no momento. Perfeito. E de qual região que vocês são do Brasil? Só para as pessoas terem uma ideia. São Paulo, Guarulhos. Pois é, então eles não estão saindo de qualquer região do Brasil também, né? Eles estão saindo realmente de uma região muito próspera, né? A região que várias pessoas gostam de morar no Brasil, e eles estão vindo aqui para o Canadá. Para qual região, Célio? Nós estamos indo para uma cidade pequena da província de Ontário que chama Sault Ste. Marie. E como que surgiu essa oportunidade de vocês estarem mudando para essa cidade pequena? E, aliás, como que foi isso para vocês, né? Estar saindo de São Paulo, dessa região de Guarulhos, para vir aqui para uma cidade pequena do Canadá. Como que foi trabalhado isso em vocês? Estão tranquilos com essa decisão? Olha, inicialmente a gente até tinha um plano inicial antes de toda essa história de ir para o Canadá, de colocar tudo isso em prática. A gente tinha até talvez a ideia de morar em uma cidade menor aqui próxima de Guarulhos, de São Paulo também, com uma qualidade de vida um pouco melhor e assim, um ambiente mais calmo, sair um pouco dessa agitação toda de ter filhos, cidade grande, etc. E aí, quando a oportunidade surgiu a partir de 2 amigos que já estão trabalhando em Sault Ste. Marie. Eles falaram, aqui é uma cidade tranquila, um ambiente agradável para você criar seus filhos, etc.
a população aqui é muito amorosa, são pessoas bem gentis, e aí eles foram colocando essas sementinhas na nossa cabeça até nos convencer. São bem amigáveis com imigrantes, exato, de né? Seria uma boa opção ao invés de ficar somente no Brasil. Também nos convenceram por comentar um pouquinho que não é uma cidade tão disputada, que o processo seria um pouco mais tranquilo, etc. Que provavelmente também por falta de mão de obra na região, eu também conseguiria Maiara, me realocar. Então, a gente começou a pensar um pouco nisso também, porque às vezes você vai para uma área muito disputada do país, você acaba não arrumando trabalho fácil, principalmente para mim, que não vou trabalhando, né? Perfeito. E qual que é o nível de inglês de vocês dois? O meu IELTS hoje é 6. Ela tem basicamente o mesmo nível. Só que, assim, o meu IELTS, eu poderia até ter tido uma nota um pouco melhor. Só que eu aprendi o método, assim, eu estudei o método de como fazer a prova tudo em 30 dias. Foi tudo muito rápido. Fizeram o convite, vem e falaram, faz isso. E eu fui só seguindo as instruções deles. Então, assim, para ser bem sincero com você, eu não tinha muito tempo de me preparar. Eu só fui fazendo. Não, mas eu acho que essa é a realidade de boa parte das pessoas, né? A pessoa ela começa a procurar trabalho e depois ela vai se preocupar com a documentação. Daí, de repente, o empregador chega, olha, você precisa do IELTS. IELTS? Você precisa provar o seu nível de inglês para você conseguir a job offer. E então as pessoas acabam correndo atrás. A gente conhece dezenas de pessoas que passaram por esse mesmo processo. Mas o importante você conseguiu a nota que precisava para job offer, né? Então, acaba que foi o que mais importava, de fato, você conseguiu. A região está precisando tanto de pessoa que a nota que eles pediam era 5, né, Célio? 5,5. 5,5. Então a nota de corte era bem baixa, assim, não exigia tanto. A questão é que ele realmente não teve tanto tempo para se preparar, porque com certeza eu acredito que ele teria tirado uma nota melhor. Né, se tivesse mais tempo, porque realmente a gente não... O que é IELTS? Foi realmente essa... Não é? E a metodologia dessa prova é um pouco diferente, né? Totalmente diferente das outras que tem aí no mercado, como o TOEFL e etc. Perfeito. E como que foi que surgiu a questão da job offer na vida de vocês? Como que foi que vocês conseguiram essa job offer, né? Porque muita gente que está nos ouvindo, que a área de vocês é a sua área, né, Célio? Ela é específica, né? Não é todos os dias que a gente acaba ouvindo que um mecânico de aeronaves ele consegue uma job offer aqui para o Canadá. Como que foi essa jornada até conseguir a job offer? Vamos lá. Hoje o mercado canadense está muito, mas muito aquecido mesmo na área de aviação. Então, assim, existem cidades que têm muita oferta de trabalho. Por exemplo, um dos maiores polos de aviação do Canadá é a região ali de Quebec, Montreal. Então, eu também tive a oportunidade de fazer entrevistas, todas elas através dos meus amigos, ou seja, são indicações de pessoas que já trabalham na área, na região de Quebec e Montreal. Só que, por ter mais afinidade com os amigos que vivem na região hoje de Sault-Ste-Marie, eu acabei optando por ir por Sainte-Marie. Mas as job offers, elas foram todas através de indicações já de ex-colegas de trabalho aqui no Brasil. Olha só que pessoas que nós trabalhamos junto anteriormente, que eu trabalhei junto. Perfeito. Então, você não apenas recebeu ofertas, convites dessa região de Ontário, mas também do Quebec. Exato. Sim. Olha só. E boa parte delas, aliás, quase que a totalidade delas, por meio de networking, né? Pessoas conhecidas. Isso, exatamente. É que, para mim, a profissão tinha um ponto que é muito peculiar. Para você trabalhar nessa área, você precisa de uma licença específica. Então, ou seja, no Brasil, eu trabalho para uma empresa americana. É uma das maiores empresas aéreas do planeta. Então, eu tive que ir até os Estados Unidos, fazer toda uma preparação lá, passar por provas, testes práticos e conseguir essa certificação. Isso demanda tempo. E aí, o que acontece? Para você ir para o Canadá, eu precisaria de uma terceira licença. Então, eu já tinha americana, já tinha brasileira. Então, eu tive que passar por todo esse processo de novo até conseguir essa certificação americana. Canadense, desculpa. Aí, por que é um pouco mais complicado você conseguir um trabalho sem uma indicação? Por causa da bendita licença. Quando você tem alguém para indicar, fica mais fácil, porque a pessoa vai lá e fala
para o recrutador. Simplesmente assim, olha, essa pessoa tem potencial, eu conheço ela há tantos anos, e eu tenho certeza que ela vai chegar aqui e vai conseguir tirar a licença. Ah, entendi. Então, e essa licença não é tão simples assim de conseguir? Nem um pouco. Ela exige que você tenha no mínimo 4 anos de experiência na área. Na verdade, assim, você precisa ter 4 anos de experiência na área e tem que ter no mínimo 1 ano, o último ano continuadamente você tem que ter trabalhado, exercido a profissão. Fora isso, você ainda vai passar por 4 testes, ou seja, 4 modalidades. Você vai ter que passar por uma prova de motores, que é o que o pessoal conhece popularmente por turbinas. Você vai ter que passar por uma prova que é generalista, vai falar de toda a aeronave, e vai ter que passar por uma prova de estruturas, que basicamente é falar sobre fuselagem. O que você pode, o que você não pode, como você pode reparar a fuselagem de um avião. Depois que você passa por todas essas etapas, aí você tem outros requisitos técnicos que são a empresa que você trabalha tem que fazer uma carta em inglês, ou seja, descrevendo toda a atividade que você exercia nessa empresa, o que você fazia, o que você não fazia. Essa carta ela é enviada para o Transport Canada, que é o órgão regulador, e eles te aprovam ou não a fazer uma prova regulatória. Esse é o último passo do processo. Essa prova regulatória, basicamente, é uma prova sobre leis de aviação canadense. Quando você passa nessa prova, aí sim eles fazem a expedição da sua licença. Caramba, tô até engolindo seco aqui. Menina. Pois é, me surgiram algumas dúvidas em relação a esse processo. Você falou que precisa no mínimo 4 anos de experiência, correto? Essa experiência... Desculpa. É só se você não fez o college no Canadá. Se você não fez o college no Canadá, aí você precisa de todos esses anos de experiência. E essa experiência obrigatoriamente precisa ser no Canadá ou eles contam a experiência do Brasil? Eles contam a experiência do Brasil, desde que um mecânico canadense já habilitado faça um endorsement para você, ou seja, você vai ter que preencher um logbook que simplesmente é um livro onde você descreve cada atividade de cada avião que você fez ao longo dos anos. E aí, essa pessoa, depois que você escreve, ela tem que endossar todas as suas assinaturas. Então, você precisa de um mecânico já habilitado no Canadá para te habilitar. Que, no caso, é um amigo que já te indicou para essa job offer. Exatamente. Você vê como que tudo está ligado. Realmente foi um achado. Ele está colocando o nome dele. Um abraço para os dois. Com toda certeza. Eu gostaria de agradecer, inclusive eu gostaria de agradecer meus 2 grandes amigos, Rodrigo Dias e Neumar, por ter me dado todo o suporte necessário, toda a instrução necessária para conseguir a obtenção dessa licença, porque o processo não é fácil, não é barato e é ardiloso, né? Ou seja, você tem que fazer várias viagens, sair do Brasil, vai até o Canadá, faz uma prova. Você tem a possibilidade ainda de reprovar e perder todo o seu dinheiro, não só o seu dinheiro, o seu tempo, né? E ter que refazer aquela prova. Então, assim, eu tenho que agradecer eles muito pelo suporte que eles deram, tanto quanto no material de estudo e quanto no direcionamento, para passar em cada etapa sem grandes sacrifícios. Perfeito, nossa, excelente, né? Um agradecimento especial a eles também, de nós, né? A eles também, porque se não fosse por isso, talvez vocês não poderiam chamar Ontário de lar, né? Essa questão é realmente muito importante. Essa oportunidade de vocês estarem, de vocês chegarem aqui no Canadá e conseguirem atuar, assim como vocês falaram, né? Antes da gente começar o vídeo, ter uma nova experiência, né? Uma experiência diferente em outro país. Sim. Exatamente. Perfeito. Então, quais são os planos de vocês agora? Chegar? Quanto tempo vai demorar todo esse processo que você falou? Quanto tempo que vai levar? Olha, a licença está resolvida. Eu recebi a licença ontem, então na parte legal de trabalho... Ontem! Que maravilha! Na parte legal de trabalho já estamos habilitados, já posso chegar trabalhando regularmente. Hoje nós fizemos a parte de coletar as digitais, tirar foto e todos os exames médicos. Aí eu acredito que com isso finalizou a parte da aplicação do Work Permit. Então é só aguardar o tempo de processamento agora mesmo. Só aguardar chegar o Work Permit para vir aqui para o Canadá. Exato. Mas também a gente já deu entrada no PR porque o nosso processo permite fazer os dois em paralelo.
Ah, que maravilha, que maravilha. Você conseguiu a LMIA mesmo, né? A Labor Market Impact Assessment, não? Não é esse. Não, porque para a região, para esse programa, que é um programa piloto da região rural de Ontário, é LMIA Exempt, ou seja, você não precisa. Então, então vocês vão aplicar pelo rural. Pelo rural, exato. Porque Caramba! É muito simples o processo do PR. Exato, porque você recebe o endorsement da comunidade, né? E você já consegue. Exato. Mas passamos por uns perrengues, né, Célia? Adoramos perrengues, pode. A gente aprende muito com os perrengues. O da prova da greve e da entrevista. Comenta com ela. O que mais foi frustrante foi que uma das vezes que eu agendei tudo, reservei hotel, pagamos passagem. Exato, para fazer uma das provas do Transporte Canada. Quando eu cheguei lá, teve um strike, né? Então, eles tiveram, os servidores públicos, acho que um mês atrás, eles tiveram um mês e meio atrás, eles estavam de greve, correto? Exato, só que tinha data marcada para a greve começar e a gente nem ficou feliz com o processo que nem... Não tinha data marcada. O que aconteceu? Na sexta-feira, não, na segunda-feira, eles me confirmaram que a prova estava ok, que eu poderia ir. Só que na terça-feira eu viajei à noite. Quando eu cheguei de manhã no aeroporto, na quarta, para fazer a prova, eu tinha um e-mail falando para mim que a prova tinha sido cancelada. Aí eu falei, eu não acredito. Ele chegou lá na porta pedindo, pelo amor de Deus, para a mulher deixar ele fazer a prova. Exato. Aí ela falou assim, infelizmente eu não consigo, não tem ninguém aqui. Eu sou a única pessoa que está aqui, está todo mundo de greve. Eu não posso aplicar a prova para você. Exato. Ele, eu tô vindo do Brasil, pelo amor de Deus. Ela, eu não posso fazer nada, eu sinto muito. Ela falou, voltou para trás. Ela falou só as operações essenciais, transporte aéreo médico, etc. Assim, claro que não tinha só eu lá, tinha outras pessoas na porta, mas eram canadenses, então assim, é muito mais fácil você voltar para casa. Exato. Caramba, gente, para quem não sabe que greve é essa, é que eles estão falando, teve uma greve dos funcionários públicos aqui no Canadá. E isso que ele está falando foi do dia para a noite, porque eles estavam em negociação. Se eles não conseguissem um deal, um acordo, eles entrariam em greve. Só que muitas pessoas estavam achando assim, não, eles vão conseguir um acordo, eles jamais vão permitir que os funcionários públicos entrem em greve. Gente... Foi no país inteiro, tudo parou, só ficaram os serviços essenciais, assim como o Célio falou, só os serviços essenciais. Na frente, você via dos prédios públicos, as pessoas lá com placas e tudo mais. Então, se você pesquisar na internet, você vai ver, foi bem grande essa greve, não foi qualquer greve, foi muito grande mesmo. Ela se estendeu um pouco, né? Demorou um tempo até eles retornarem. Uhum. E daí você voltou para o Brasil? Eu voltei para o Brasil com aquela cara de cão arrependido. E o dinheiro? Isso, triste. Exato. A gente sem previsão da greve acabar, então você fala, vai demorar uma semana, 15 dias, um mês. Quanto tempo? Aí você, consequentemente, o seu processo ele também para, né? Exato. Então, a gente ficou assim um pouco frustrado, mas falou, acontece, é greve, não tem o que fazer, não é culpa nossa, né? Aí o processo da obtenção da licença acabou se estendendo, se prolongando por mais uns 40, 50 dias, porque eu tive que conciliar a prova com a minha próxima data, porque eu trabalho por escala no Brasil, aeroporto, e eles só aplicam as provas de quarta e quinta, então eu tive que esperar casar novamente folgas de quarta e quinta para poder viajar de novo. Pagar outra passagem, hospedagem. Só que dessa vez, assim, eu dei aquele jeitinho brasileiro. Eu fiz um voo, chegou lá às 6 horas da manhã, é muito cansativo. Nem sei se eu recomendo fazer isso. E fiz a prova e já voltei à noite, para dar uma economia. Então, dessa vez, eu não vou reservar hotel, porque para casar as datas, aí ele pegou folga, mas assim, os hotéis já estavam ficando muito caros, porque você vai reservar as coisas em cima da hora. E eu também só tinha 2 dias de folga. 2 dias de folga, ele não conseguiu pegar 3, que geralmente era o que ele fazia. Então ele falou assim, vai ter que ser bate e volta. Bateu e levou. Eu falei, boa sorte, amor. Eu tava sofrendo por ele. Cheguei no check-in da Air Canada, a mulher falou, mas você não desembarcou hoje de manhã? Meu Deus! O que você veio fazer aqui somente um dia? Exato. Né? Quantas horas? Você viaja 10 horas? 10 horas? Ele tava com a polícia olhou, fez cara crachá e falou, tudo bem, pode entrar. Não, eu tive que explicar que eu estava fazendo uma prova do Transporte Canada, porque eu estava aplicando para licença. Aí me liberaram, depois de um tempinho.
Exato. Caramba! Nossa, depois dessa, qual que é o próximo perrengue? Porque esse... O próximo perrengue é um pouquinho mais triste. O próximo perrengue... Esse a gente ficou muito frustrado. Eu fiquei não é triste, mas assim, eu fiquei assim, nossa, agora já foi tudo por água abaixo. Que foi quando nós aplicamos para a carta de recomendação da cidade, né? Essa que você acabou de falar, que a gente aplica para a província analisa, né, seu currículo, analisa sua experiência, analisa tudo, e depois eles te dão um veredito, se a comunidade te aceita ou não. Posso fazer um adendo aqui? Quando eu falo do programa rural, esse é um ponto que eu sempre acabo dando ênfase. Você só consegue migrar se você recebe a aprovação da comunidade, da carta da comunidade. E muita gente não para pensar nisso. Simplesmente, não, vou comprar um college aqui nessa cidade porque tem um programa rural. Vou mudar todos os meus planos e vou ir para essa comunidade porque tem um programa rural. Só que lá nos requirements eles falam, você precisa ser aprovado pela comunidade. Exatamente. O que aconteceu com vocês? Marcaram uma entrevista. Pediram para fazer uma entrevista com ele para conhecê-lo, né? Não, essa parte era tranquila. A menina falou assim, você atinge todos os requisitos do programa, tá tudo certo, você tem a job offer, tudo padrão. Só que, assim, é muito curioso porque você quer vir para Sault Ste. Marie, porque é um lugar, assim, que não é tão famoso, não é tão divulgado. Né? O que você quer fazer aqui? Ela falou assim, eu preciso conhecer você melhor. Aí, enfim, a gente marcou lá uma entrevista para 3 dias depois. E aí chegou o dia da entrevista. Ela me fez, assim, tipo, um checklist do meu currículo, fez umas perguntas básicas e etc. E perguntou o que eu conhecia da cidade. E eu nunca tinha ido na cidade. Aí, no dia da entrevista, ela fez a pergunta assim, nossa, engraçado, você nunca veio aqui na cidade de Sault Ste. Marie? Aí eu falei, não. Aí ela falou assim, mas aí é muito estranho você querer vir trabalhar aqui. Me fala o que você conhece da cidade. Aí eu comecei a falar para ela, eu conheço, assim, o que eu vi pela internet, pelo Instagram, sigo a página da cidade no Instagram, eu conheço a Universidade de Algoma, sei que é uma região um pouco mais fria, eu tenho amigos que moram na cidade, eles falam muito bem, etc. Quero ter filhos lá, igual o nosso amigo acabou de ter um neném, tem 7 meses, ele falou tudo. Exato. Um pouquinho do que a gente conhece através dos nossos amigos, não porque a gente já esteve lá. Uhum. Né? E falou assim, mesmo assim você não me convenceu. Ela falou, você está vindo de um país muito quente, que é o Brasil, você não conhece a cidade, você só tem uma job offer e 2 amigos aqui, você tem cara de que vai pegar o PR e vai mudar de cidade. Eu falei, não, eu não tenho não tenho intenção, assim, não tenho nada planejado ainda. E aí ela foi e falou assim, eu vou levar a sua história adiante para a comunidade, mas eu vou fazer uma recomendação que eles não te aprovem. Aí eu falei, meu Deus. Antes de você continuar, eu só quero... Me escute, se você está ouvindo essa história, me escute. Esse é um dos vídeos mais importantes do canal. Só por isso que o Célio está contando. Só por isso, porque muita gente acha que é extremamente fácil imigrar pelo programa rural. Olha o que o Célio está contando. Você que está pensando em aplicar para esse programa, você já sabia disso? Você já tinha ouvido alguém contar uma história dessas? Pois é, então preste atenção. Como que foi o desenrolar dessa história? Como eu trabalho home office, ele marcou a reunião com ela, eu estava em casa, então eu estava só de ouvido na reunião. Ela falou com todas as letras, eu vou recomendar que você não seja aprovado, porque eu acho que você está vindo para cá somente para pegar o PR e ir embora da cidade. E isso não nos interessa. A gente quer alguém que venha e fique para sempre. Com todas as letras. A reunião foi coisa de 5 minutos, Célio? 15 minutos. Ela falou, 10 minutos, no máximo. Mas o que pegou mesmo, assim, o que eu acho que foi o ponto-chave, é eu nunca ter pisado na cidade e querer me mudar para lá. Então, assim, eu acho que ela ficou muito com o pé atrás disso. Ela falou assim, ele vai estar vindo de uma cidade grande, no Brasil, um país quente. Ela repetiu isso, assim, com ênfase. Você não conhece nada aqui, você só tem 2 amigos, isso não é o suficiente para te manter aqui na cidade. Então, uma hora ou outra, você vai se cansar daqui e vai simplesmente falar, quer saber? Eu quero um lugar maior. Vou morar em uma cidade mais agitada. Mas eu acho também que tem o fator medo.
falando isso para vocês, eles colocam medo. Ou seja, por mais que aprove, você vai pensar 2 vezes antes de sair da cidade, né? Sim. Exatamente. Exatamente. Aí, nesse momento, como... Assim, eu fiquei em choque. Eu falei assim, nossa, não é possível que nessa altura do campeonato vai tudo que a gente investiu, tudo que já até rolou até aqui, por conta dessa entrevista a gente falou, já era, amor. Eu já estava com um plano de avisar na empresa, né, que eu estou trabalhando, que eu ia sair e tal, aí eu falei assim, aborta a missão, Projeto Canadá, ou a gente vai, de repente, muda de estratégia e vai para Montreal, para outras job offers. Aí a gente começou a pensar num plano B, digamos assim, né, aí por fim... Inclusive, eu já tinha até feito outras entrevistas assim, em Montreal, até para ir experimentando umas entrevistas em inglês, etc, né? Mas, por fim, resumindo, ela falou que ia fazer a recomendação de não aprovação e depois eu recebi dela mesma a carta... Quantos dias depois? Acho que uns 14, 15 dias depois. A gente já nem imaginava que ia ser aprovado. Exato, mas assim, eu acho que ela não ficou muito feliz com a minha aprovação, que ela só me mandou um e-mail assim, segue sua carta. Nossa, que isso? Aí eu respondi ela assim, thank you, God bless you. Ela não me respondeu mais. Caramba! Conseguiu a eu acho que ela deve ter chegado lá para as outras pessoas, né, que participam desse comitê e falou, olha, tenho esse casal assim com XYZ, né, etc. Eu não recomendo, mas o pessoal deve ter falado, que é isso, a gente precisa de... Quem és tu? Quem és tu? Não, claro que a gente quer, só pode ver. Ela ia nem recomendar, a gente ficou muito frustrada, a gente falou assim, já era mesmo. A gente falou, a gente estava pensando até na possibilidade de ir através de college, com eu estudando para ele poder trabalhar, porque eu acho que a profissão dele, por ser mais diferenciada, digamos assim, eu acho que eu indo para um college, ele arrumaria trabalho. Mas aí, por fim, a gente recebeu a carta. Mas agora, pensando um pouco na história de vocês, se não desse certo assim como vocês estavam falando, existia a possibilidade do Quebec. Porventura, você fala francês ou você recebia job offers só porque você tinha conhecidos lá? Não, então, porque em Quebec e Montreal, a demanda é gigantesca por mecânicos de aeronaves. Então, assim, tenho amigos que estão trabalhando em 2, 3 empregos, porque eles não têm mão de obra para suprir a área. E eles... Exato, eles não estão tendo dias de folga, eles trabalham Tem um que trabalha de segunda a quinta em uma empresa e de sexta, sábado, domingo em outra. Tem as principais fabricantes do Canadá. Tem a Bombardier, tem a Airbus, tem a PW, que é a Pratt Whitney, tem muitas fabricantes, também tem fabricantes de helicóptero, então assim, é o maior polo industrial de aviação do Canadá. Então lá a aviação ferve, e assim, para aviação o idioma oficial é o inglês, apesar do francês ser muito bem-vindo na província, claro. Com certeza. Mas a aviação é o francês. Quem teria mais dificuldade seria ela, no caso. Sim, mas a província te permite. Já estou estudando francês por via das dúvidas, porque eu acho que o francês no Canadá, independente da província onde você esteja, abre portas, até para um trabalho remoto ou coisa do tipo, se você falar inglês, né? Francês, desculpa. Então, eu já estou estudando aqui no Brasil, já comecei, então pretendo continuar, né? Gosto bastante, só que nunca parei para estudar. Aí eu falei assim, agora, né, vamos juntar a fome com a vontade de comer e começar a estudar francês. E quem sabe, depois da cidadania, assim como vocês estão falando que o mercado é muito aquecido para o Célio, poxa, depois da cidadania, meus amigos, outras portas se abrem neste país, né? A gente não recomenda, mas lá no Canadá, nem em Quebec, é tão necessário esse tipo de mão de obra, que lá eles contratam, dependendo da necessidade da empresa, até mesmo sem a licença, que é a licença que ele conseguiu de mecânico. Então, só que eles ofertam por exemplo, o salário regular é X dólares por hora, se sem a licença vai ser Y, né? Então, aí isso meio que te força já a ir, né? E se esforçar. Brigar pela licença. Na verdade, não é bem sem a licença, vamos lá. Para você obter a licença, você vai ter que enviar uma série de documentos para o Transporte Canada. Eles vão dizer se você tem os requisitos mínimos para dar a aplicação inicial na sua licença.
Se você obtiver, eles vão te dar uma carta falando que você está apto a iniciar o processo. Se você tiver os requisitos mínimos, só com essa carta, as empresas já contratam, porque a mão de obra é muito escassa. Caramba! Exato. Então, aí, geralmente eles te dão 1 ano para você tirar a licença. Mas pelo menos já é aqui, né? Exato. Já é aqui, ganhando em dólares. Né, aproveitando tudo que a vida no Canadá proporciona. Então, você... Exato, então você, mecânico de aeronaves, que está ouvindo essa história maravilhosa, tome essas informações como realmente um insight, para você começar a pesquisar mais sobre isso. Quem sabe exista uma oportunidade para você ali na província do Quebec, quem sabe, né? Pesquise mais sobre isso, faça contatos, né? Assim como os meninos fizeram, vá atrás de networking, que networking não apenas na área do Célio, mas em todas as áreas aqui no Canadá, abre portas, aliás, no mundo, né? Networking abre portas no mundo inteiro. Então, corra atrás disso. Inclusive, se for possível, eu posso até fazer uma propaganda de um evento que vai acontecer na área de aviação aqui no Brasil para Quebec. Olha! Exato. Quem tiver interesse, só procurar a página AMI Canadá, que é uma página que só cuida de processos de mecânicos de aeronaves, e eles estão envolvidos com um projeto que visa buscar mais 100 mecânicos aqui no Brasil em dezembro. Mas é claro que você tem que ter os requisitos. Então, ou seja, se você é mecânico de aeronave, tem interesse de imigrar para o Canadá, é uma grande empresa, uma fabricante multinacional francesa, que vai vir para o Brasil em dezembro para fazer um processo seletivo de mecânicos para levar para trabalhar especificamente na fábrica de Quebec. Então é um sponsor garantido. Caramba, olha só. Quem não assistiu esse vídeo perdeu. Quem não assistiu perdeu. Tem muita informação importante, não apenas, obviamente, para quem é mecânico de aeronave, mas também para as pessoas que estão buscando job offer aqui no Canadá. Muita gente acaba achando que é impossível. Às vezes, por ser uma área extremamente específica, a pessoa acha, não, tem pouca vaga, não deve ter oportunidade de job offer e vou acabar indo pela via do college. Às vezes, se você pesquisar, se você fazer contato aqui, contato ali, as pessoas que moram aqui, elas podem te abrir os olhos para outras oportunidades. Assim como aconteceu com a história do Célio. Ele não apenas conseguiu a job offer, mas já aplicou para a residência permanente. Com perrengue, né? Porque a vida do imigrante, ela tem o perrengue. Mas eles já conseguiram aplicar. Tem que começar com emoção. Óbvio, porque essa jornada de imigrante não é fácil, né? Mas já começou do Brasil, é um estágio do que está por vir aí, minha gente. Mas, com toda certeza, vocês vão chegar muito melhores. Já aí com emprego garantido, com salário garantido, pelo menos no caso do Célio, né? Já estão chegando com nível de inglês interessante para começar a vida aqui no Canadá, já aplicaram para residência permanente, ou seja, é uma outra realidade. Né? Não tem aquele gigantesco desprendimento financeiro para um college. Óbvio que a gente acaba falando college apenas por ser uma via, né? Tem outras infinitas vias, tem job offer, tem o Express Entry, tem os programas provinciais, tem no caso dos meninos que foi o programa rural, enfim, tem várias vias para você chegar aqui no Canadá, mas certamente a via que eles conseguiram é uma das melhores. E eu gostaria de parabenizar vocês, viu? Que história fantástica. Um pouco mais facilitado, né? Eu tenho essa noção, né? Óbvio que a gente diz, é uma das mais fáceis, contudo, não é fácil, minha gente. Não é fácil. Chegar aqui não é fácil. Olha por tudo que ele passou, quanto dinheiro que ele gastou em passagem, indo e vindo, Brasil, Canadá, para fazer essa licença. Obviamente que não é fácil. Falando parece fácil, né? Porque agora tem um alívio, né? Um tom de alívio na voz. Estamos no processo desde dezembro. A job offer em si eu peguei em dezembro. Olha só. 15 de dezembro de 2022. E assim, eu não estava nem esperando, viu? Eu fiz uma entrevista assim, super despretensiosa. O supervisor da manutenção fez uma entrevista assim, comigo de 5 minutos e falou assim, tá bom, gostei de você. E assim, ficou por isso. A gente entra em contato. Ele confiou também no amigo dele, que também fez, né, comentário dele. Exato, aí falou assim, tá bom, gostei, é o suficiente pra gente, assim, mais rápido, totalmente despretensioso. E aí, assim, passaram-se uns 15 dias, eu falei, isso aí não deu em nada, né? Mas ficou de experiência, né?
Aí um dia eu tô lá na casa da minha mãe, assim, totalmente despreocupado da vida, e abro o meu e-mail, tá lá, parabéns, Célia, a empresa tal, gostaria de te parabenizar pela job offer, gostaria de saber se você aceita. Claro que eu aceito. Eu não sei se eles têm dimensão do quanto que isso muda a vida de alguém. Então eu gostaria de parabenizar vocês por essa trajetória. Certamente esse caminho vai ser muito iluminado. Está sendo muito iluminado desde o Brasil e certamente aqui no Canadá vocês irão colher muitos frutos positivos por causa desse esforço que vocês tiveram no Brasil. Se dispor a viajar aqui para o Canadá para conseguir a licença, a fazer contato com essas pessoas aqui no país, então certamente vocês vão colher frutos positivos aqui no Canadá. Amém. Obrigada. Muito obrigado, a gente agradece. Então é isso, pessoal. Essa foi a história do Célio e da Mayara. Como vocês puderam ver, essa vida de imigrante ela já começa com perrengue. Mas eles conseguiram passar por todas essas etapas, conseguir a job offer no Brasil e já vão chegar aqui no Canadá com visto de trabalho, mas já aplicaram também para residência permanente. Então eu espero que você tenha absorvido muitas informações úteis dessa história. Eu vou deixar os links que o Célio acabou falando aqui na descrição do vídeo. Se você gostou dessa história, já deixa o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no perfil, também não se esqueça de se inscrever. Isso é muito importante aqui para nós no nosso canal. E também tem um sininho aqui do lado. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!